Bom, saudações, companheiros. Nós vamos iniciar hoje um episódio especial, um especial pela questão da morte da Marielle Franco. Vai ser um Revolucast diferente hoje, vai ter participação da Graziele, que é uma mulher que faz parte do nosso movimento, do nosso coletivo. Estou aqui, como costumeiramente, com o professor Wander. Bom, saudações, companheiros. Como o José Fernando falou, então, no dia 14 de março vai fazer um ano da morte da Marielle e a gente vai fazer esse episódio para comentar o evento que vai ser, né, essa data, que na verdade, assim, essas datas elas são marcos, né, elas servem para a gente lembrar de fato. Não vai acontecer nada de especial em relação ao processo da Marielle, ela não vai voltar à vida, mas é importante que a gente lembre, que a gente traga à tona o assunto, porque esses marcos eles vão sempre, eu espero que sempre sejam lembrados, né? Não só nesse ano, mas nos próximos, para entender o que esse evento significa e acho que sempre vai significar, né? Esse um ano da morte da Marielle exigiu uma resposta, né? Porque é um ano sem respostas, a investigação chegou num ponto. Se ligou o caso à milícia, se ligou essa milícia à família Bolsonaro e até agora a gente não tem resposta do que aconteceu. A morte da Marielle ainda é um ponto de... A morte da Marielle e do Anderson ainda é um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Eu fiz vários apontamentos aqui. O primeiro deles, que eu acho que é importante, que a gente deveria abordar, é saber quem é a Marielle. Começar a comentar o que ela era como pessoa, o que ela representava, né? A Marielle, das características que eu coloquei aqui, ela era uma mulher negra, LGBT, feminista, moradora da periferia do Rio, e ela era mestre em sociologia, tá? Então, assim, são várias características que compõem a personalidade da Marielle e atributos que ela tinha, que compõem uma pessoa bastante complexa, uma pessoa que não é simplesmente... O pessoal tem falado, por que fala-se tanto da Marielle, mas não se fala de outras pessoas que também morreram nas mesmas condições, da mesma forma, ou de formas piores? Porque essas pessoas, o pessoal tem que entender, elas estão representadas na Marielle, na figura da Marielle. Então a gente fala dela, a gente destaca o que a Marielle foi, porque ela não era uma pessoa simples, ela era uma pessoa representativa de todos esses grupos minoritários, excluídos, que também são mortos da mesma forma, tão cruelmente como, só que na figura dela a gente pode concentrar o assunto e falar a partir do que ela representava, né? Ela tem uma representatividade muito grande, porque a Marielle ela sempre lutou pelos jovens negros, pela representatividade dos jovens negros no Rio de Janeiro e no Brasil principalmente. Ela se via como cria da Maré, né? Porque foi de lá que ela veio. E ela representava muito para o Rio de Janeiro, porque numa primeira eleição, a primeira vez que ela concorre a um cargo eleitoral, ela é a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, com 46.502 votos. E aí já vem a primeira fake news, depois da morte dela, falando que a campanha dela foi financiada pelo Comando Vermelho, sendo que os votos dela não vieram dali. Ela teve 47% dos votos delas foram da Zona Sul e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Muito pouco dos votos delas, infelizmente, vieram da onde o pessoal fala. Ela tem uma representatividade muito grande na favela, porque ela lutava pelos jovens negros que eram assassinados, que foram assassinados no Rio de Janeiro e continuam sendo assassinados. Um dia antes do crime, ela tuitou contra o 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nomeando eles como o Batalhão da Morte, por causa de um assassinato no Icaraí. A Marielle, é importante que você fale disso, ela foi bastante difamada. Eu coloquei isso na pauta, eu acho muito importante, porque assim que ela morreu, começou a pipocar muita coisa, muita informação desencontrada. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o teor da crítica, que é sempre moralista, né? Falando que ela era... Ela tinha engravidado com 16 anos, que é mentira. Que é mentira, ela engravidou aos 19. E se tivesse engravidado aos 16, qual é o problema? Não teria nenhum problema. Ela é uma pessoa que sempre foi muito independente. Ela é uma pessoa batalhadora, como qualquer um da periferia. Tem que sobreviver cada dia. Não é o cara que tem tudo de mão beijada. Se você falasse assim, a menina da Zona Sul que engravidou aos 16 anos, você partiria do princípio de que os pais iriam ajudar, que ela teria todo um suporte. Na favela é diferente. Na favela a pessoa tem que correr atrás do prejuízo. E se ela... não se pode considerar um erro, mas se isso acontece, é um percalço, ela vai assumir, ela vai pagar o preço de uma forma
é muito mais dura do que alguém que é privilegiado, que tem tudo na mão. Isso não é uma acusação de nada, não é um defeito, não tem cabimento essa acusação. Né? Então, isso que foi falado pela Marielle logo que a morte dela logo que se seguiu a morte dela, é uma coisa que a gente vê de um modo comum, principalmente dirigido a elementos que são declaradamente de esquerdas, que são militantes, na verdade, que são críticas ad hominem, que você tenta atacar a pessoa para você desqualificar porque você não tem argumentos para que você contradiga o que a pessoa é. No caso específico da Marielle, é perigosíssimo que uma pessoa como ela, negra, mulher, da periferia, gay, sirva de exemplo de luta, não abaixe a cabeça e não seja subalterno. É uma mulher perigosa, do ponto de vista dos poderes estabelecidos. Então, é uma mulher, é uma personalidade que inspira, é uma personalidade que estava lutando contra poderes que são de fato os esmagadores do povo, que são o PP, nós vamos falar disso mais adiante, na verdade, e que representava na militância dela, como o Wander muito bem assinalou, ela sintetizava o povo da periferia, aquele que estava subalternizado. Então você querer colocar manchas, máculas de natureza moral numa personalidade forte dessa é um artifício canalha que a direita usa para que você faça uma personalidade dessa não ser fonte de inspiração para os jovens da periferia. Mas a difamação não acontece só com a Marielle. Todo jovem negro que morre, a imagem dele tem que ser maculada. Para quê? Para se justificar isso. Porque o Brasil vive um genocídio negro. Principalmente o Rio de Janeiro vive um genocídio da população negra. Sim, e sempre que eles morrem, isso aconteceu com o caso do jovem extra, que foi abordado no Revolucast. O que aconteceu? Ele era bandido, ele era usuário de droga, ele estava armado, ele tentou roubar a arma do segurança. Por isso, ele morreu. Se justifica como se justificasse a morte isso aí dele por atos que se associam a ele sem terem acontecido. E com a Marielle não foi diferente. Falarem que ela foi casada, que ela era usuária de droga, que o Comando Vermelho financiou a campanha eleitoral dela, sendo que a campanha eleitoral dela foi de rua, foi de redes sociais, foi na favela. É importante falar que as contas foram aprovadas, foram aceitas, diferente de contas que estão aí abertas ainda das eleições de 2016. Então, a campanha de difamação dela aconteceu e acontece até hoje, né? Muita gente, na época da morte da Marielle, foi levantar, né, a ficha dela e apontar coisas que eles consideravam ruins, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi considerar ruim o fato dela ser feminista. Sim. Isso eu fiquei absurdo, porque a Marielle propôs uma lei no Rio de Janeiro para aprovar o aborto, uma coisa que ela considerava um direito... Quer dizer, toda feminista tem que considerar, né, um direito natural da mulher decidir... E o aborto é uma questão de saúde pública. Exatamente. Pronto. Ela apontou no projeto dela quais seriam as vantagens econômicas, inclusive, de se aprovar a lei. E o pessoal que não compreendia isso falava que ela era uma assassina de crianças. Essas coisas que a direita sempre fala das feministas, né? E dizia que ela é uma pessoa que era contra a vida, que morreu ali num cenário em que... Justo. É justo, quase como se o fato dela defender direitos primordiais da mulher... Fosse uma justiça divina? Sim. Fosse uma justificativa... Coisa de louco. Não dá. Mas aí a gente entra na questão, ela não foi a única que morreu ali. Então, a justiça divina tiraria uma vida inocente, que é o motorista Anderson Pedro Gomes, que a gente não pode deixar de falar e não pode deixar de exigir justiça para ele também, porque ele foi assassinado junto com ela. Uhum. Então, a gente não pode deixar de lembrar dele. Eu não sei, porque essa é uma pergunta que paira, porque o Deus desses caras parece ser bem cruel, do cidadão de bem, não é? Porque ele parece punir as pessoas por razões que são bem intimistas, individualistas, às vezes até de ponto de vista. Nesse caso aí, da comemoração do cidadão de bem, do fuzilamento de uma vereadora, não é? Fazer troça, dar risada disso e coisa, é uma atitude típica do cidadão de bem. E o que mostra o ponto que a gente chegou, não é verdade? Sim. Uma coisa que a gente tem que falar logo, que assim...
A investigação, ela tá querendo entender quem foi que matou, quais foram as motivações. Só que para mim, desde o começo, para mim já foi claro. Tá claro que isso, quem né? matou a Marielle foi o Estado. O Estado. Porque assim, a gente já falou Ela isso. colocava o dedo na ferida do Estado, sem medo. Exatamente. O Estado que governa o Rio de Janeiro é um Estado híbrido. Não híbrido, né? Eu não posso conceitualizar agora, mas ele é um Estado que opera tanto com a lei, pela lei, mas também por fora da lei. Principalmente por fora. Exatamente. Por fora da lei, na forma das milícias, né? Exatamente. As milícias comandam o Rio de Janeiro. A milícia é uma continuação do Estado. Pouca gente... A gente vem batendo nessa tecla, o pessoal... Eu não sei se vocês compreenderam, né? A milícia, ela é uma continuação do Estado porque ela é composta de agentes que pertenceram ao Estado. Ou ainda pertencem ao Estado. Então, muita gente... E são homenageados pelo Estado. Exatamente, como o caso do Bolsonaro Filho, que homenageou milicianos, tinha membros no gabinete dele. Então, assim... Membros que estão ligados à morte dela. Sim. E a investigação parou aí. Se ligou esses membros ao gabinete, ao Queiroz, que a gente tem que perguntar onde ele tá também, né? Porque é justo. Exatamente. E tá no depois dançando. disso, a investigação parou. Não se tem mais notícias, não se sabe, o processo está parado. Não, a relação é umbilical, a relação do Estado e das milícias. Então, assim, perguntar quem matou a Marielle, em que circunstâncias, é legítimo, mas a questão clara é que o Estado matou a Marielle por ela estar impedindo o Estado de executar aquilo que ele sempre executou, que foi a opressão ao povo pobre e favelado. Favelado do Rio de Janeiro. E no dia da morte, ela estava saindo de uma palestra sobre jovens negras movendo as estruturas. O que essas mulheres negras faziam e fazem pelo Rio de Janeiro. E era a principal base de luta dela. Eu separei um artigo no Jornal Globo que fala um pouco sobre como que o caso tem sido tratado pelas autoridades, né, durante esse tempo em que está tendo a investigação. Então, assim, é uma coisa meio cronológica. No ano de 2018, em maio, o então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, inaugurou uma série de bravatas. A investigação do caso Marielle está chegando à sua etapa principal, sua etapa final, ele diz. E eu acredito que em breve nós devemos ter resultados. Isso foi em maio que ele falou, o Raul Jungmann. Em 31 de agosto, o Estado do Rio de Janeiro entrou em intervenção, né? Os militares foram para lá, o governo solicitou, né? Não sei muito bem se solicitou, né? Na época era o Pezão. Foram solicitados. Eles foram solicitados, o Pezão permitiu que os militares tomassem conta e o Rio entrou em intervenção. E aí o general Braga Neto disse que é o seguinte: estamos perto. Até o fim do ano, quando a intervenção tiver sido concluída, o caso já deve estar solucionado. Esse é de longe o pior, né? Esse é um arrombado. E em 1º de novembro, recentemente agora, o delegado Rivaldo Barbosa garantiu que o crime estaria muito próximo de sua elucidação. E 3 semanas depois, o então secretário estadual de Segurança, Richard Nunes, disse que o caso seria resolvido até o fim do ano. Os representantes do Estado estão, desde que a Marielle morreu, prometendo que vão resolver o assunto, que vai solucionar o caso. E isso é uma coisa... Mas ninguém vai resolver nada, porque foram eles. Exato, foram eles que mataram. É todo... Dá pra ver por essas notícias elencadas pelo Wander aqui, dá pra ver assim, isso é um mise-en-scène. Eles estão tentando, sei lá, como eles sempre tentam, assim, por isso sempre está investigando, né? A gente sabe que não tem investigação no Brasil. A investigação no Brasil sempre foi pau de arara. E não dá para você pôr o presidente da República no pau de arara, nem o filho dele. O problema é que o que liquidou a fatura, no caso da Marielle, está, como bem colocado também, umbilicalmente ligado ao governo, ao Estado. Foi o Estado que extinguiu a vereadora. Não, seria a mesma coisa você acreditar que vai chegar o Estado e falar assim, eu vou me prender aqui, eu vou prender os membros que... Viu? Tá louco isso aí? Foi uma coisa encomendada. Ela... Depois a gente vai falar mais disso, a gente vai até... Não pode deixar de esquecer isso, a gente vai até linkar a dissertação de mestrado da Marielle sobre a UPP nos créditos aí do RevoluCast, na página do nosso blog, para o pessoal ver que ela era mesmo uma pedra no sapato ela incomodava o governo. Mais do que os partidários dela, que são pessoas crentes no Estado, né, religiosos e tal, igual
Dr. Marcelo Freixo, disse que levou o caso das UPP na mão do Sérgio Moro, né? Agora vai para frente, sim, entendeu? Então ela era bem diferente disso. O Wanner destacou que eles tinham a mesma origem teórica, abordagem de esquerda, né? Mas é bom lembrar que ela vinha da periferia. Isso joga ela, empurra ela mais à esquerda do que o Marcelo Freixo, que tem os votos nos mesmos locais do Rio de Janeiro, onde o Aécio Neves foi votado, contra Dilma, aliás. Eu queria, então, voltar a comentar sobre o caso das milícias, porque o pessoal talvez não entenda muito bem o que são as milícias, como elas operam, para que elas servem, né? As milícias, em geral, elas trabalham, elas operam como uma espécie de máfia. Elas têm uma função de substituir não, prolongar o poder do Estado, só que de maneira paralela à lei. Então, o que eles fazem? Eles cobram impostos, formas de imposto, né, que são taxas de moradores, para fazer coisas básicas, tanto de gato, da net, energia. E mais recentemente, eu li um artigo no El País, eu não me lembro agora exatamente qual era o título, mas eu me lembro o teor, que era o papel econômico das milícias no Rio de Janeiro, que era o de grilagem de terras. Isso é uma coisa fundamental, porque grilagem de terra lá se tornou um negócio tão lucrativo e tão importante para a economia da milícia, que qualquer um que se opõe a isso, que, por exemplo, você quer mudar para a favela, você quer comprar um terreno lá, os caras organizam para você, eles têm auxílio do Estado para legalizar, entre aspas, né, aquele lote que foi adquirido por ninguém. É um cartório, né? É um cartório paralelo. Então os caras vão lá, vendem esses espaços de terra para os moradores e se sustentam com isso. Esse poder que surgiu, ele não surgiu à toa. Você não pode operar nenhuma forma de poder sem uma base econômica. Isso é óbvio. Então, como que a milícia se financia? Dessa forma, cobrando as taxas e grilando terras. Isso dá um poder às milícias, tanto de se manter com armas, com a forma material de manutenção, quanto financiar políticos mesmo dentro do Estado, do qual eles dependem, porque, afinal de contas, depois alguém tem que passar isso, tem que lavar essa operação toda e torná-la legal. Então, não se surpreendam se a investigação não chegar a lugar nenhum, porque as pessoas que estão financiando esses políticos, essa polícia, todo esse aparato do Estado, são as milícias. O Estado, há muito tempo, ele, no Rio de Janeiro principalmente, teve que evoluir essa forma de opressão. A população negra, a população favelada não aceita essa opressão tradicional do Estado, em que entra lá um caveirão do BOPE, sai fuzilando todo mundo. Eu acho que lembro em 2012, 2013, ocorreram algumas mortes lá na favela da Maré, que a população descia pro asfalto, queimava ônibus. Era a população. O pessoal falava que era o tráfico, não sei o quê. Não é não. Mas é era a população. É a população em resposta às mortes violentas que o Estado executava lá. E era criticado ainda. O pessoal que era bem direitista, pequeno burguês, falava que eles falam de falta de transporte e queima ônibus. Eles não entendem o que é queimar o ônibus para o pessoal da periferia. Eles não entendem o que é isso aí, porque é um pessoal que quer tudo legalizado no cartório. Bom, a movimentação para eles tem que ser fim de semana, para não atrapalhar o trânsito, etc. e tal. Tem que avisar a prefeitura antes. Exatamente. Vou avisar a PM, tirar um alvará de funcionamento como se fosse uma festa popular. O que é isso aí? Só que eles não entendem como o Estado, a briga do governo contra o tráfico afeta a população da favela. A gente vê isso pelo número de aulas que os alunos das escolas nas favelas tiveram no Rio de Janeiro ano passado. Eles não tiveram meio ano de aula. As escolas elas ficavam mais tempo fechadas do que tendo aulas, porque era tiroteio atrás de tiroteio e era uma luta diária. Foi uma luta da Marielle, em que o governo desse estrutura para essas escolas funcionarem, porque não tem como. E aí depois eles falam assim, é culpa do tráfico. Não é. Se o governo não dá meios dessas escolas funcionarem, elas não vão funcionar. E outra, cabe uma crítica aí, que é uma coisa que é até dissonante no pessoal que está no campo progressista, embora eu não goste desse termo, que é assim, o pessoal fala desse negócio da guerra contra as drogas, né? Que é o principal ponto de apoio que o Estado terrorista tem de entrar e oprimir o povo pobre na favela, o povo periférico. Aí um pessoal da esquerda pequeno burguesa foi lá e chamou mais o PP então pro negócio. Isso aí para mim parece muito fora da realidade. Por que a gente não vai tirar a seguinte palavra de ordem, que é muito mais clara e simples do povo entender? Pela legalização das drogas, fora a polícia do morro.
Viu? Por que a gente vai fazer outra palavra de ordem? Mais polícia? Pra quê? Pra ter mais Marielle? Pra ter mais Amarildo? Viu? É só esse povo que vai pagar as contas. O negócio é o seguinte, essa guerra contra as drogas é uma irrealidade. Isso aí é um pretexto. Isso aí tem que ser legalizado, tem que acabar com essa hipocrisia aí. E pronto, você resolve o problema. Agora, por um pretexto desse aí, moral, que não... Você sabe que o tráfico não é atingido nem 1% por essas manobras aí. Porque tem gente dentro do Congresso Nacional que é da... essa aí só não é alardeada, mas isso é bancada do Pola, que ganha muito dinheiro com o tráfico. Né? Sim. E isso aí é amplamente sabido. Por que então? Legaliza isso aí e acaba com esse negócio, pô. Só complementando esse comentário que você está fazendo, que eu não posso esquecer de falar, isso é muito importante. O Zé Perrella, que é um membro importante aí da cúpula do PSDB... É o helicoca, né? O cocainocóptero. Não, mas não pode mais usar, né? Não pode helicóptero. Então a gente fala cocainocóptero. Cocainocóptero. O Zé Perrella era um membro fundamental do PSDB, tava ali junto com a Aécio, com o pessoal que curte. Não tô julgando quem gosta de farinha. Cheira lá, meu. Cheira lá. Só não seja hipócrita. Só não seja hipócrita. O cara foi pego com um helicóptero cheio de cocaína na fazenda dele. Aí o pessoal olhou, a Polícia Federal fez uma operação lá, porque tava escancarado, tava acontecendo. Prenderam o piloto, que era funcionário do Perrella. Funcionário do Perrella. E aí o pessoal começou a questionar, não, mas que estranho isso. Mas você viu esse funcionário? Que horror, O que será que tava acontecendo ali, que o cara tava com pasta base de cocaína? Meia tonelada de pasta base. Meu, isso daí é o que o Aécio cheira, sei lá, em um ano, cara, porque cheira muito, né, sei lá. Não é um negócio, não é pouca coisa. Com certeza essa operação é parte de várias outras que ocorriam para sustentar um financiamento econômico das campanhas políticas, uma série de operações. Isso aí tá claro que eles são narcotraficantes. São. Sabe, tá claro isso aí. Isso aí não dá mídia por motivos óbvios, né? Sim. Da mídia que assim, você imagina só se fosse alguém do PT que tivesse um helicóptero de coisa, por exemplo, Zé Dirceu. Nossa. Eles instituiriam a pena de morte. Sem dúvida. Isso aí é para os companheiros pensarem um pouco no que é o direito no Brasil. Eu vi uma frase muito, muito boa Aliás, eu vou aqui fazer um lobby pro blog Justificando, que é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. E num artigo lá eu li uma frase que é excepcional, de um dos juristas que escrevem lá. Ele disse assim: a representação da justiça é uma mulher vendada, com uma espada na mão e uma balança nivelada na outra. E ele diz: para qualquer pessoa que entenda um pouco de justiça, é temerário colocar uma espada na mão de uma pessoa vendada. Eu vou voltar um pouquinho no assunto atrás, quando a Mangueira fez a homenagem, que trouxe a verdadeira história, marcou presença, marcou como os negros foram fundamentais no Brasil, que eles são sim as pessoas que a mola mestra da sociedade, né? Homenageados, afinal de contas nós somos 54% da população brasileira. A menor participação na política é dos negros, nas universidades é dos negros. Você pode contar quantos negros você vê. Quantos professores negros vocês tiveram? Funcionários públicos, juízes, promotores, desembargadores e por aí vai. E eu queria falar do tweet do Carlos Bolsonaro, lógico, que ele sempre tem que tweetar alguma coisa. Carlúcio. Associando a homenagem, porque aí ele traz que a Mangueira é uma escola financiada pelo tráfico e por isso ela homenageou a Marielle. Exatamente. Porque ela fazia parte do tráfico. Inclusive os bolsominions, como eles... aliás, o Bolsonaro perguntou o que é Golden Shower, né? O pessoal respondeu bem e falou assim, não, as atitudes do governo e os apoiadores do governo, isso aí expressa bem. O pessoal retweetou isso aí e adorou. Falou assim, isso aí, agora que eles descobriram que o carnaval tem um apoio lá de bicheiras, não sei o que tem. Viu? Vamos parar de ser mocorongo. Que é isso aí que vocês estão falando? Como assim que vai criticar o carnaval, que é uma festa popular, onde o governo Bolsonaro foi reduzido ao que ele é, ilegítimo, sem apoio popular, tá certo?
Agora esse povo aí que apoia o Bolsonaro vai fazer esse tipo de bravata ridícula, desesperada, pra falar que é apoio de bicheiro. O que vocês estão falando? Vocês caiam na real, pô. Mas a questão é isso, diminuir, ele tentou diminuir o carnaval, porque quando aconteceram as manifestações contra Dilma, em 2015, quando em 2014 na Copa, um estádio inteiro mandou ela tomar no cu e não foi falta de respeito, aí ninguém menosprezou a Copa. Ninguém falou que aquilo ali não era o Brasil, que aquilo ali não representava o Brasil. Porque ela podia ouvir. Pro excepcional lá não pode, ela né? não Pro podia lesado. ouvir Não pode. O estádio inteiro chamando ela de vaca, de puta e mandando ela tomar no cu, porque não era falta de respeito. Eu até comentei com o Wander uma vez, ela deu uma entrevista uma vez pra BBC e ela falou que ela foi chamada milhares de vezes de vaca. E puta. Então, viu, ela é presidenta. Aliás, é bom lembrar que Dilma Rousseff é a última presidente eleita democraticamente no Brasil. Esse governo que está aí é fraudado. Eu acho que é muito importante também falar sobre o que a gente entende como machismo e como racismo, retomar esses assuntos que a gente está sempre tratando, porque às vezes o pessoal pensa, a gente falou isso, eu até coloquei na música do episódio sobre Marighella, a música da Elza Soares, que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra, e não é à toa isso, porque a valoração, o tipo de valoração da vida é subjetiva. As pessoas não... A vida não é em absoluto igual para todo mundo. A vida do branco, do rico, do pobre, ela é mensurada de forma diferente. Então, a morte da Marielle é um sintoma exatamente disso. As pessoas não pensaram duas vezes antes de assassinar a Marielle, porque a vida dela, para eles, não valia nada. Essa é a grande questão. A motivação, Exatamente. além de todas as motivações políticas, ideológicas em tirar a vida da Marielle... Existe isso. Existe a motivação subjetiva de tratar a vida do negro como inferior. O Wagner Moura, ele falou na entrevista sobre o filme do Marighella, que aconteceram circunstâncias idênticas da morte da Marielle com a morte do Marighella, que é o Estado realmente promovendo um ato de assassinato, de execução de um inimigo político dentro de um carro, à luz do dia, assim, naturalmente, como se não fosse nada. E aconteceu com Marighella e aconteceu com a Marielle. E aconteceu em São Paulo com aqueles 5 jovens negros que o carro foi fuzilado. Eles estavam comemorando um primeiro salário de um frentista. Eles foram fuzilados, 200 e não sei quantos tiros, num palio com 5 jovens negros. Sim. Deslocando por casa da mulher, mataram uma menina agora, recentemente, que tinha dormido na casa do namorado. Exatamente. O cunhado estuprou ela. O cara... Nós estávamos discutindo isso hoje. O namorado chegou em casa, viu que ela estava lá deitada com o irmão. Ao invés de dar uma pelada do lado do cara, ele foi lá e torturou e matou a mulher. Botou fogo na mulher. Botou fogo na mulher. Isso que é a vida da mulher para um cara machista. Então, mas é o que você estava colocando. O pior é o valor da vida. O valor da vida da mulher... Ela é bem menor. É baixo. E da mulher negra, periférica, favelada e homossexual é menor pior. ainda. Viu, a Marielle não valeu nada pra essa gente. Não mas, valeu, viu, não vale, quem porque que morreu? até hoje eles tentam justificar o que aconteceu. Quem que morreu? Uma favelada sapatão. Foi isso que morreu. Os caras não pensam foi uma duas pessoa valorosa, uma guerreira, uma pessoa como ela era, uma militante de valor, como é pra gente normal da cabeça pensar. Não foi isso que morreu. Foi uma sapatão da favela. Sim. É isso que eles pensam. E aí eles fazem troça, fazem jeito. brincadeira. Porque a vida da mulher não vale. E a gente tem que falar que os feminicídios, os ataques às mulheres em 2019 estão elevadíssimos. A mulher não está mais valendo nada. Então, mas a gente não importa mais. A gente já tinha alertado sobre isso da escalada da extrema-direita no Brasil. A escalada do fascismo. É o ovo da serpente, como se diria na poesia. Está diretamente relacionado ao Bolsonaro, ao que o Bolsonaro prega e como ele tem divulgado essa pauta. Não, sim, um presidente que reclama do Banco do Brasil investir dinheiros em palestra contra assédios, na Semana da Mulher, falar assim, onde já se viu gastar dinheiro com isso? É porque nós somos, sim, assediadas dentro do ônibus, dentro dos ônibus, dentro do trabalho. A mulher, ela não tem tranquilidade para sair de casa. Ela sabe que alguma coisa vai acontecer com ela. E ela reza, e ela pede para que se aconteça o menor das coisas. Tipo assim, que mulher nunca saiu de casa com a chave entre os dedos para se defender? Ou liga para alguém encontrar ela, ou avisa para alguém, fala assim, olha, eu estou saindo.
Tipo assim, eu tô indo embora e não avisa pra amiga, cheguei em casa bem. Porque ela sabe que pode acontecer com ela qualquer coisa. O caso da advogada que pegou um Uber, o cara dopou ela, ofereceu uma água pra ela batizada, ela acordou no mato com uma garrafa de long neck na vagina, o cara estuprou ela, largou ela pelada no meio do mato. E sabe qual foram os julgamentos? Tipo assim, mas você tem que ver, você é muito inocente aceitar a água de alguém. Não, é por aí que a gente vê que o caso da Marielle, a Marielle lutava contra isso também. Sim. Ela fez vários projetos indicando isso, um projeto contra assédio que eu tava lendo recentemente, porque ela apontava exatamente os defeitos que existem na sociedade. Então assim, quando a gente fala da Marielle e dá importância, dedica um podcast inteiro pra Marielle, não é desprezando todas as outras mulheres que também sofrem violência, os negros que morrem, a gente não tá desprezando nenhum desses elementos que também são tão importantes quanto ela. A gente tá valorizando a luta dela, Exatamente. a vida dela, o movimento que ela teve de luta. E a gente tem que marcar um ponto aqui que é interessante. A gente não está também exclusivizando a personalidade da Marielle. Veja bem, a gente tá entendendo, a gente quer com isso, com esse podcast, com essa reflexão, fazer os companheiros pensarem que quem está vulnerável nesse governo é isso. É a população negra e É a população negra, pobre, da periferia, as quais que tem primeiro que se levantar contra tudo isso que está acontecendo. Marielle é só um marcar índice. presença contra esse governo. Ele é um índice do que está acontecendo. Acho que foi até colocado aqui, porque o pessoal tende a esconder a natureza direitista, O que teve? fascista desse assassinato. Foi um assassinato político. Eu coloquei também na pauta que foi um assassinato político feito pela direita, por elementos de direita. Não se pode falar, foi um assassinato encomendado por sicários, por assassinos profissionais. Não. Isso daí é secundário. Realmente pode ter sido assassinado por assassinos profissionais, pessoas que foram contratadas, isso é tudo verdade. Eu vou voltar no assunto. A Mônica, a esposa da Marielle, ela falou assim que a palavra de ordem não tinha que ser quem matou Marielle, quem mandou matar, porque foi encomendado. Então não é quem matou, quem mandou matar, porque quem matou a gente sabe. A milícia tá ligada nisso, mas quem mandou a milícia matar? Quem encomendou a morte dela? Foi a direita, com certeza. Pra mim não resta dúvida que a direita dúvida, não. Que encomendou isso, porque o que a Marielle fazia, na época do assassinato, ela era, que eu até coloquei na pauta, deixa eu até ver pra não me confundir, mas a Marielle era relatora do processo de investigação contra as UPPs. Sim. Ela estava num processo que o Freixo também já tinha feito, que resultou num relatório que demonstrava as ligações do Estado com as milícias. Não restava dúvida. A CPI foi efetiva em mostrar isso. Então as pessoas já sabem, inclusive o próprio Freixo sabe disso. Eu não sei por que ele insiste em tentar criar qualquer ligação que seja com a polícia militar. A polícia militar tem que ser extinta. Eu entendo que ele presta um trabalho de defesa da... Ele está fazendo Ele tem uma atuação parlamentar, né? E ele tem uma coisa com os direitos humanos que eu até acho elogiável, de acolher as vítimas de violência. Exatamente. Tanto da polícia ou a polícia, as famílias que sofrem com a violência. Mas a polícia militar, ela não tem solução. Não existe, acho que é um debate interessante de trazer aqui também, porque se a Marielle estava contra a polícia militar, se ela estava lutando contra a polícia militar, é preciso raciocinar se faz sentido essa luta ainda. Porque às vezes eu vejo o pessoal falando, mas o que viria no lugar da polícia militar? Sei lá, mas qualquer coisa seria ótimo. Qualquer coisa que não fosse a polícia militar, porque ela é uma continuação da ditadura militar. Exatamente. Inclusive. Isso aí é uma coisa, o pessoal acha que isso não se dá conta disso, ou se dá conta de uma maneira muito difusa. O problema é o seguinte, a polícia militar é uma herança que a gente tem da ditadura. É uma coisa que a PE, que era a Polícia do Exército, depois ela se reformulou e se transformou na Polícia Militar, que é um resquício, um resíduo da ditadura militar no país. Então, quer dizer, você tira os tanques da rua, mas você deixa a PM ali. Pessoas com cargos militares, eles não têm uma atuação civil. Veja bem que isso aí tem que ser extinto. Como assim? Se você vai virar o exército contra o seu próprio povo, essas pessoas são parte do exército. Eles são parte das Forças Armadas, eles são a polícia militar. É só você tentar entender os termos. A polícia militar é o quê? A polícia de onde? Do povo? Não.
do Exército. E, aliás, hoje eu ouvi uma coisa muito boa. A Guarda Civil, a Guarda Metropolitana, esse tipo de coisa aí, ó, isso aí é uma outra PM. Tá se tornando, né? Aos poucos. Ela nasceu para Só cuidar de patrimônio. para consagrar uma frase, ela é feita para humilhar o povo. Tá certo? Isso aí não tem outra atuação. Então isso aí tem que ficar claro. O pedido pela extinção, tem alguns setores da esquerda que se pautam pela desmilitarização da PM, não vai adiantar nada. É só lembrar os companheiros que a Guarda Civil também ela é desmilitarizada. Não, uma polícia militarizada ou mesmo uma polícia em favor do Estado burguês, ela sempre vai atuar para oprimir o povo em favor da burguesia. Não tem outra solução, ela não tem outra função. Se existir uma polícia que serve para proteger o cidadão, sinto muito. Não tem. Isso pode acontecer perto assim, de países muito desenvolvidos, que tem um outro tipo de treinamento, um outro tipo de concepção da polícia. Mas no Brasil a polícia foi concebida para reprimir o povo mesmo. Isso aí é contra o povo. Não teve outra função nunca, né? É contra o povo isso aí. E o pessoal que se coloca assim, bate contra isso aí, encontra o quê? O destino da Marielle. Eu acho que a mensagem que tem que ficar para os companheiros é o que extrair desse evento que foi marcante, assim. Acho que aconteceu um pouco antes, como você comentou, do Amarildo, vários outros assassinatos que vinham acontecendo seguidamente na favela, e o pessoal às vezes não tira uma lição disso daí, de que não adianta você lutar por pautas difusas, não entender, não chegar na raiz do problema, como a gente está tentando fazer aqui. A raiz do problema é o Estado como ele é concebido, é a polícia militar, é a forma como as mulheres, os negros são tratados na favela, na periferia, é uma expressão da luta de classes também, que a gente está sempre batendo na tecla, não foge disso. A gente está destacando a Marielle aqui, mas o Revolucast, desde sempre, ele foi concebido para isso, para falar sobre a luta de classes, a postura revolucionária que a gente tem que ter diante do Estado burguês, e o caso da Marielle está servindo exatamente para isso, para lembrar os companheiros de qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa função, o nosso posicionamento diante do que aconteceu com a Marielle, né? A Marielle vive em cada mulher que luta pelo seu direito de ser alguém, pela sua posição na sociedade, pelas mulheres negras, pelos jovens negros que querem visão, eles querem ser alguém, eles querem viver. A população negra do Brasil, ela quer viver e sobreviver, só isso. Então, eu acho que a gente conclui falando que nessa semana, nesse dia que lembra a morte da Marielle Franco, com mais uma das militantes que caiu sobre o fogo direitista do Estado burguês, a gente deve dizer que a resistência é mais do que nunca importante, ela é imprescindível, e as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão nas favelas, que estão sujeitas a esse domínio burguês que foi aprofundado com a eleição fraudulenta do capitão fascista, devem se levantar, usar o exemplo da Marielle como mais um das pessoas que caíram em combate pelo povo. Sim. Isso aí tem que ficar claro. Então a moda dos comunistas antigos a gente tira para ler. Marielle, presente. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que vem atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna
interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.